Qual é o significado de ser um profeta? Um porta-voz de Deus, um representante. Existem profetas em nossos dias? Ou o ministério profético foi restrito ao tempo bíblico? Quais são as características de um verdadeiro profeta? No estudo de hoje nós iremos aprender a respeito sobre o ministério profético. Iremos descobrir de que Deus chamou homens e mulheres para o exercício desse ministério e que existem profetas na Bíblia que nunca profetizaram nada. Mas profeta é aquele que é o representante de Deus, o porta-voz de Deus. Está começando o programa Bíblia Fácil. Olá, amigos da Novo Tempo. Nossa saudação querida a você que tem nos acompanhado ao longo dessas semanas, o Estudo Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Chegamos a um tema muito importante dentro da nossa série, onde nós iremos aprender hoje sobre os profetas. Deus fala através dos profetas ainda em nossos dias. A palavra profeta na Bíblia tem a conotação de porta-voz de Deus. Quem são os porta-vozes de Deus nos dias atuais? Existem também falsos profetas, o Cristo advertiu sobre isso. Como identificar então o verdadeiro profeta? Estas e outras questões serão debatidas no programa de hoje e você é convidado a participar conosco. Se você deseja receber o nosso guia de estudo, basta você solicitar através do telefone. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, você pode solicitar pela internet, acessando o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali haverá um formulário para ser preenchido com todos os seus dados postais. Você vai enviar isso para nós e através do correio, gratuitamente, é claro, a revista chegará em sua casa. Nós aqui já estamos prontos para começar mais um estudo da nossa série. Estamos chegando ao final da série e alguns já estão tristes, né, porque terão que ir embora, né? Mas foi muito bom estarmos juntos esse período, participarmos desse estudo e, por certo, Deus falará ainda ao nosso coração, como tem falado até aqui. Vamos, antes de começar o estudo de hoje, que vai falar a respeito dos profetas, e nós vamos saber como identificar o verdadeiro profeta, segundo a Bíblia, 4 testes que a Bíblia oferece para averiguar se o profeta é verdadeiro ou não. Mas antes de começar o estudo, nós vamos buscar a direção de Deus e convidar o Espírito Santo, que é o nosso professor, que tem estado ao longo desses estudos nos assessorando, para que hoje também nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, graças te rendemos por todas as bênçãos, pelo dom da vida, por Jesus Cristo e pela oportunidade que temos de estarmos agora mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra. Abençoa-nos agora na compreensão da mesma, que a Tua mensagem chegue ao nosso coração, que nós possamos entender claramente a Tua voz e tomar decisões sérias ao Teu lado. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Cristo. Amém. Pois bem, a palavra de Deus, a Bíblia, ela chegou até nós graças ao exercício do ministério profético. Ainda que nós criamos de que Deus seja o autor da Bíblia, os escritores foram os profetas. Deus é o autor, mas os escritores foram os profetas. E Deus elaborou o seu livro num período de 1.500 anos. Nesse período, cerca de 40 profetas e apóstolos foram chamados para registrar de forma impressa a vontade de Deus. Por isso temos a Bíblia hoje. Mas a pergunta é, o ministério dos profetas terminou com a produção da Bíblia? Ou o dom profético deveria ser esperado ainda no futuro? Essa é uma questão que tem incomodado muita gente e hoje nós iremos aprender sobre isso. Vamos começar entendendo qual é a função de um profeta. Vamos para o livro de Deuteronômio. Bem no início da Bíblia, você tem aí o livro de Deuteronômio e no capítulo 18 desse livro, nós vamos encontrar qual é a função de um profeta. Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, na página 142. Página 142 do Antigo Testamento. Você que nos acompanha em casa pode ler conosco também. Eu aconselho você a tomar a sua Bíblia
e a participar dessas leituras, que sem dúvida vai trazer muita luz ao nosso conhecimento espiritual. Deuteronômio 18:18, assim diz o texto sagrado: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Percebe que Deus está dizendo que Ele mesmo colocaria na boca do profeta as suas palavras e o profeta falaria o que Deus ordenasse. Então a palavra profeta, no hebraico, que é navi, significa porta-voz. Quem é o profeta? É o porta-voz de Deus. A palavra profeta não tem a conotação daquele que profetiza, porque você tem na Bíblia profetas que nunca profetizaram, profetas que nunca fizeram uma profecia que se cumpriria no futuro. Então, o sentido lato da palavra não é profetizar o futuro. Profeta é o porta-voz de Deus, é aquele que transmite a mensagem de Deus. Ele recebe essa mensagem e ele transmite. Nem sempre está associado com a predição do futuro, o que pode acontecer também. Mas, como eu estou dizendo, há profetas na Bíblia que nunca profetizaram nada, certo? Mas, no sentido lato da palavra, eles eram os representantes de Deus, o porta-voz de Deus. Um outro detalhe sobre o dom profético. Jesus faz em Mateus 24 uma advertência com relação a uma deturpação do dom profético. Mateus 24 é um sermão profético de Cristo. E no capítulo 24, verso 24, Jesus faz-nos uma séria advertência. Página 24 do Novo Testamento. E assim disse Cristo: porque surgirão falsos cristos e falsos o quê? Profetas. E esses falsos profetas, disse Jesus, eles operariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Os eleitos aqui são os filhos de Deus que os servem. Ou seja, a artimanha do falso profeta seria tal que, se possível fora, ele enganaria até os seguidores de Cristo. Agora, como nós saberemos então identificar o falso do verdadeiro? Se o falso também tem poder de operar sinais e maravilhas. Viu aqui que Jesus falou que esses falsos profetas operariam sinais e maravilhas? Ou seja, se eles também operam sinais e maravilhas, como que eu posso então detectar? Então a Bíblia, ela nos ajuda. E a palavra de Deus vai oferecer para nós 4 testes para nós identificarmos quem é o falso e quem é o verdadeiro. Vamos então compreender quais são esses testes? Quais são as características de um verdadeiro profeta? O primeiro está em 1 João, bem no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, versos 1 e 2. 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2. Aqui o apóstolo João, o discípulo amado, escreveu suas cartas e no capítulo 4 ele dedica um capítulo aos falsos profetas. E ele aqui então dá para nós a primeira característica para você identificar um profeta verdadeiro de um falso. 1 João capítulo 4, versos 1 e 2, na página 197. Página 197 do Novo Testamento. Assim escreveu João: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Versículo 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ou seja, a primeira característica do profeta verdadeiro, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Por que João escreveu isso aqui? Porque nos dias de João, ainda no primeiro século da era cristã, já havia uma heresia se infiltrando dentro da igreja cristã,
dizendo que Cristo, de fato, não viera em carne à terra, mas que seria apenas uma teofania, ou seja, uma aparição alegórica. O Cristo, de fato, não estava ou não vivera entre eles, mas era uma manifestação apenas da divindade. João combateu isso, disse não, ele era carne e osso. E o profeta verdadeiro vai pregar, vai ensinar de que Jesus Cristo veio em carne, ele se encarnou, ele se fez homem. Ou seja, o profeta verdadeiro exalta a missão de Jesus Cristo. Você percebe que com isso a gente já descarta muita gente? Porque por aí tem muita gente ensinando que Cristo não é Deus. Por aí tem muita gente ensinando de que Jesus é apenas uma manifestação do Pai. Outros ensinam de que Jesus não é Deus, mas é uma criatura divina, que Deus o criou. Muitos ensinam de que ele não passou de um grande profeta como Maomé. Todos esses já se enquadram como falsos profetas, porque o verdadeiro profeta tem que assumir que Jesus Cristo se encarnou, ele veio em carne, ele é Deus, ele não é criado, ele é um ser incriado, ele é um ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Ele partilha dos mesmos atributos incomunicáveis da divindade. Então essa é a primeira característica de um profeta verdadeiro. Todos que saírem dela já se denunciam como falsos. A Bíblia me dá um segundo teste. Qual é esse segundo teste? Mateus 7, 15 e 16. Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, na página 7 do Novo Testamento. Página 7 do Novo Testamento. Pessoal que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia, vamos ler uns textos juntos. Estamos agora em Mateus capítulo 7, versos 15 e 16, onde estamos aprendendo sobre a segunda característica de um profeta verdadeiro. E aqui nós temos as palavras do próprio Cristo, em Mateus 7, 15 e 16, quando ele declara: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em quê? Ovelhas. Veja que os falsos profetas não só fazem milagres e prodígios, mas eles aparentam ser ovelhas. Ou seja, eles têm uma forma de piedade. Então, eles se disfarçam em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. E então, verso 16, Cristo conclui: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus está dizendo, você quer reconhecer um falso profeta? Muitos se disfarçam por aí, mas pelos frutos você identifica. E ele diz assim, uma árvore não pode produzir fruto diferente da sua genética. Não pode um pé de manga produzir abacaxi. É isso que Cristo está dizendo. Então, o falso profeta, os frutos vão identificá-lo como falso. E o verdadeiro profeta, os frutos vão identificá-los como verdadeiro. Como é que nós podemos analisar isso na vida de uma pessoa? Os frutos são as obras, o comportamento. E uma palavrinha que nós devemos gravar nesse ponto é coerência. Coerência. O verdadeiro profeta, ele é coerente. Você sabe o que é uma incoerência? É eu pregar uma coisa e viver outra. O falso profeta é assim. Para as pessoas, ele se disfarça de ovelha e ele prega uma coisa, mas fora do ambiente, ele vive outra. É como ensinar para vocês que todos devem ter uma vida humilde e estar satisfeitos com a vida humilde e dar para Deus os recursos que Ele põe em vossas mãos. Ao mesmo tempo eu pego esses recursos e eu não vivo uma vida humilde. Eu vivo uma vida arregalada. É dizer que todos vocês têm que amar o próximo como a vocês mesmos.
mas nas minhas relações interpessoais, eu sou uma pessoa egoísta, egocêntrica. Você está entendendo como que nós podemos identificar um falso profeta? A palavra é coerência. É coerente aquilo que ele prega e aquilo que ele vive. É coerente o que ele vive dentro da família com o discurso que ele faz no templo, na igreja, no tabernáculo, em qualquer ambiente. Se há essa coerência, esse é um indício de que esse é um verdadeiro profeta. Uma terceira característica para identificar. Deuteronômio 18, 21 e 22. Voltamos ao início da Bíblia. Deuteronômio 18, 21 e 22. (18, 21 e 22) na página 142. Página 142 do Antigo Testamento, Deuteronômio 18, 21 e 22. Assim diz o texto sagrado: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, a terceira característica para você identificar o verdadeiro do falso profeta é se a profecia que ele faz se cumpre. Se ele profetiza algo que não se cumpre, não tenha temor dele, ou seja, não acredite nesse profeta, porque ele é falso. Interessante que a gente vive um tempo onde, vez por outra, se levantam falsos profetas. E alguns deles ganham renome, expressão nacional, porque falam uma coisa e acontece. Mas todos esses ditos profetas, quando você analisa outras coisas que eles falaram, você percebe que nada aconteceu. Ou seja, várias coisas que eles disseram não se cumprem. Então esses profetas são desclassificados. Agora aqui é apenas uma exceção que deve ser feita. Qual é a exceção? Existe na Bíblia profecias condicionais. E quando se trata de profecia condicional, pode ser que o verdadeiro profeta profetize e não se cumpra, pela condicionalidade da profecia. Deixa eu dar um exemplo. Jonas era um homem de Deus, um profeta de Deus, certo? Deus disse para Jonas: você vai até Nínive e você prega contra ela, que eu vou destruir a cidade. Então Jonas foi para Nínive, depois de muita relutância, né? Você conhece a história, e pregou e disse: olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir a cidade. Acontece que o povo se arrependeu. O povo se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Até o profeta ficou irado contra Deus. Olha, porque eu fiquei por mal na história agora. Eu disse uma coisa e o senhor não cumpriu. Mas será que ele não estava vendo de que a profecia era condicional? Não foi isso que o próprio Jonas pregou? Se vocês não se arrependerem, eu vou destruir a cidade de Nínive. Mas diz a palavra de Deus de que até o rei da cidade se converteu. Toda a cidade se converteu. Eles abandonaram o pecado. Então Deus não destruiu a cidade. Você está entendendo que essa se trata de uma profecia condicional? E isso não desqualifica a Jonas como profeta verdadeiro? Um outro exemplo, se você vai para Isaías, o livro do profeta Isaías está repleto de profecias, pelo menos na sua segunda parte, a partir do capítulo 40 até o 66. Nesse bloco do profeta Isaías, você tem o que nós chamamos de profecia clássica. Ali há vários capítulos com profecias extraordinárias. Por exemplo, o capítulo 65, no versículo 17 em diante, fala da profecia de que Deus estabeleceria um novo céu e uma nova terra. Não aconteceu isso nos dias de Isaías. Por que não? Porque era uma profecia condicional. Porque o povo de Israel não cumpriu as condições. Isso não desqualifica Isaías como profeta, porque se trata de uma profecia condicional. Então a exceção a esta regra é quando a profecia é condicional. Quando não for profecia condicional, o que o profeta falar deve se cumprir. Se não cumprir, nós não devemos ter temor desse profeta, ou seja, não devemos respeitá-lo como um profeta de Deus, porque se trata de um falso profeta. Quarta e última característica que a Bíblia nos oferece:
Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Vá para o meio da Bíblia, mais ou menos o meio da Bíblia. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20, na página 473. Página 473 do Antigo Testamento. Aqui nós temos a quarta característica de um profeta verdadeiro. Vimos até aqui 3 características. Agora aparece a quarta. Isaías 8, 19 e 20 diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão o quê? A alva. Esse texto me fornece 2 detalhes importantes. Primeiro deles, acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? O profeta está perguntando. Sabe o que significa? Qualquer profeta que pretende adivinhar o futuro consultando os mortos, ele é um falso profeta. Porque nós já vimos aqui, em uma lição passada, de que os mortos, segundo Eclesiastes 9, 5 e 6, não sabe de coisa nenhuma. Então, se alguém que está vivo pretende consultar quem já morreu para fazer uma profecia, isso está claramente dizendo de que esse é um falso profeta. Você percebe a seriedade? Porque num país como o nosso, Brasil, o que não falta é gente querendo se comunicar com os mortos. É gente querendo consultar os mortos para saber da vida das pessoas. É gente indo atrás de morto para buscar recado para quem está vivo. O profeta está perguntando, acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? E o profeta faz uma pergunta interessante no versículo 19, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Não temos que consultar a Deus para saber das coisas e não ir atrás de quem já morreu, que não tem consciência, que não pode se comunicar conosco? E então vem o verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Sabe o que esse texto está dizendo? A lei é o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Pentateuco ou Torá. Os escritos de Moisés, nos dias de Cristo, era conhecido como a lei. A lei, os 5 livros de Moisés. O testemunho é o testemunho dos profetas. São os outros 34 livros do Antigo Testamento. Então, a lei e ao testemunho. Se o profeta não fala de acordo com os escritos de Moisés e os escritos dos profetas, o testemunho dos profetas, eles jamais verão a alva. E a alva, em Isaías 8:20, é o próprio Cristo. Cristo é a brilhante estrela da manhã. Então, o profeta que não profetiza de acordo com o que está na Bíblia, ele não vai ver a Cristo, ou seja, ele é um falso profeta. Agora eu pergunto, se a palavra de Deus revela para mim algumas verdades e alguém chega pregando aquilo que não está aqui ou aquilo que é contrariado pela revelação, esse é um falso profeta. Então, tudo que pregarem que contrariar alguma coisa desse livro sagrado, denuncie essa pessoa como falso profeta. Quem é o falso profeta? É aquele que prega o que não está nesse livro. Então nós vimos aqui 4 características que nos ajudam a identificar o profeta, se ele é um verdadeiro profeta ou se ele é um falso profeta. Certo? Um outro detalhe que nós devemos estar atentos com relação a esse assunto. O dom profético é exclusivo para homens ou Deus, ao chamar o profeta, não faz acepção de pessoas? Vamos ler um texto em Juízes, Juízes capítulo 4, verso 4, bem no início da Bíblia também. Juízes 4, verso 4, está aí na página 175, página 175 do Antigo Testamento. Juízes 4, verso 4. Será que o ministério profético está restrito a homens? O que diz Juízes 4, 4?
Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Como que se chamava essa profetisa de Juízes? Débora. Diz a palavra de Deus de que Débora era uma profetisa. Será que a Bíblia diz que só havia essa profetisa? Não. Olha quantos textos nós temos onde aparecem outras profetisas. Em Juízes 4:4, Débora é profetisa. Em Êxodo 15:20, Miriam é uma profetisa. Em Lucas 2:36, Ana é uma profetisa. O livro de Atos 21:8 e 9 vai falar das filhas de Felipe. Felipe tinha 4 filhas e todas as 4 filhas eram profetisas. E a palavra de Deus diz que existem outras mulheres ainda. Então veja quantas profetisas há na Bíblia. Ou seja, o ministério profético não está restrito ao homem, ao sexo masculino. Mas Deus usa tanto homens quanto mulheres no exercício do ministério profético para ser o seu porta-voz, para levar a mensagem de Deus para as pessoas. Até aqui tudo bem, amigos? E chegamos ao verso central do estudo de hoje. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Nós já estudamos esse texto, mas a primeira parte dele apenas. Hoje vamos para a segunda parte. Quando estudamos sobre a igreja, nós vimos aqui as características da igreja verdadeira. E uma das características da igreja verdadeira era guardar a lei de Deus. E Apocalipse 12, 17 diz que nos últimos dias o dom profético se manifestaria na igreja verdadeira. Vamos ler esse texto? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão. Quem é o dragão na profecia bíblica? Satanás. Se você ler aqui no versículo 7, 8 e 9, você vai perceber que o dragão é Satanás, principalmente o verso 9. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher em profecia representa o quê? Igreja, é o que diz Efésios 5, 22 e 23. Então, o dragão é Satanás que irou-se contra a igreja, a mulher, e ele foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Veja, nós já estudamos aqui sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, a igreja verdadeira do tempo do fim, ela guarda os 10 mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. Mas o que seria o testemunho de Jesus? Vamos para Apocalipse 19, verso 10. Vá para frente um pouquinho aí. Apocalipse 19, verso 10. Você que nos acompanha em casa, o que significa o testemunho de Jesus? A igreja verdadeira guarda a lei de Deus, os 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus. Deixemos que a Bíblia responda. Em Apocalipse 19, 10, há essa resposta. E assim diz o texto sagrado. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Aqui é João tentando adorar o anjo. Lembra que eu já mencionei isso para vocês? De que nem os anjos devem ser adorados, muito menos seres humanos? Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito da profecia. Quer dizer que se as características da igreja verdadeira é guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, a igreja verdadeira no tempo do fim deveria ter um profeta moderno em seu meio. Entenderam? A igreja verdadeira do tempo do fim, ela deve ter um profeta no seu meio. Isso quer dizer de que em nossos dias Deus tem uma igreja e essa igreja tem que ter um profeta. Agora, no segundo bloco do programa, nós iremos analisar qual é esse profeta. Se esse profeta passa nos 4 testes que a Bíblia nos oferece, que nós já lemos. E qual é a mensagem que esse profeta tem para os nossos dias. Fique sintonizado com o Bíblia Fácil. Nós já voltaremos para responder esta e outras questões.
Olá amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil. No programa de hoje, aprendendo a respeito dos profetas. Vimos no primeiro bloco que um profeta verdadeiro tem que ser identificado por 4 características. Primeiro, ele prega que Jesus Cristo veio em carne. Segundo, os frutos são dignos daquilo que ele prega, ou seja, há coerência na sua vida. Terceiro, as profecias que ele faz, elas se cumprem. E quarto, ele nunca prega aquilo que está fora da palavra de Deus, ou seja, ele tem que falar de acordo com a lei e ao testemunho. Também vimos de que o ministério profético não está exclusivo para os homens, mas a palavra de Deus registra várias profetisas. Então o ministério profético é dado tanto a homens quanto a mulheres. E terminamos a última pergunta do primeiro bloco dizendo de que a igreja verdadeira seria caracterizada pela obediência aos 10 mandamentos e teria o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 informou que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a igreja verdadeira no tempo do fim teria um profeta moderno. Pois bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita na existência de um profeta moderno. E os adventistas acreditam que uma jovem chamada Ellen G. White recebeu esse dom e dedicou 70 anos de sua vida ao exercício do ministério profético. E esta mulher, quando aplicado os testes bíblicos a ela passa em todos os testes. E eu queria então que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre quem foi Ellen Gold White. Pois bem, aqui está uma foto da profetisa e ao lado está uma foto do pastor Tiago White, que era um pastor da Conexão Cristã. Eles se conheceram em torno de 1844 e em 1846, no dia 30 de agosto, eles se casaram. Ela tinha o nome de solteira de Ellen Golden Harmon e quando se casou com Tiago White, ficou com o nome de Ellen Golden White. Após o casamento, nasceram 4 filhos, 2 dos quais morreram muito jovens. Um deles, John Herbert, morreu com 2 meses, o outro morreu com 14 para 15 anos. Dos 4 filhos, apenas 2 restaram. Esse da direita chama-se Tiago Edson e ao centro do casal você tem Willie White. Toda a descendência de Ellen G. White provém de Willie White, o caçula, que se casou, teve filhos, ficou viúvo, tornou a se casar e teve outros filhos. Aqui está uma foto, já nos últimos anos de vida de Ellen G. White. Ela está aqui ao centro na foto e à sua esquerda está Willie White, o seu filho caçula. Aqui está uma foto do funeral dessa mulher que faleceu no dia 16 de julho de 1915. Ela foi sepultada no cemitério de Oak Hill, na cidade de Battle Creek, estado do Michigan, nos Estados Unidos. Ela foi chamada por Deus aos 17 anos de idade e ela morreu aos 87 anos de idade. Ou seja, durante 70 anos ela foi uma mensageira de Deus entre a igreja adventista. Essa mulher escreveu cerca de 100 mil páginas manuscritas. E essas páginas manuscritas estão todas guardadas em alguns cofres espalhados pelo mundo. Nós temos nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil algo do original que essa mulher escreveu. Mas os escritos dela foram então traduzidos para várias línguas e no português nós temos mais de 60 livros de autoria de Ellen G. White. Tudo que você lê que essa mulher escreveu está de acordo com a palavra de Deus. Não existe um único parágrafo que essa mulher tenha escrito que não esteja em consonância com a Bíblia. Então ela passa nesse teste, que é de escrever ou falar de acordo com a lei e os profetas. Essa mulher exaltou a Cristo e disse que Cristo é Deus e que Ele veio em carne. E uma de suas mais belas obras se chama O Desejado de Todas as Nações. Ela também escreveu um outro livro chamado Vida de Cristo, que é uma biografia de Jesus que fala do sacrifício e da morte dele. E esta obra já foi premiada internacionalmente por causa da sua especialização, por causa dos seus detalhes, por causa da sua acuridade em falar a respeito de Cristo e do seu ministério. Então essa mulher exaltou a Cristo como Deus, disse que Ele veio em carne. Ela passa no segundo teste.
Essa mulher é uma mulher tremendamente caridosa. Houve ocasiões que dentro de sua casa haviam mais de 30 crianças morando com ela. Todo o dinheiro que ela ganhava pelos direitos autorais das obras que ela escreveu, ela usava para a pregação do Evangelho, para atender a pessoas, a famílias necessitadas. Essa mulher tinha uma coerência enorme em sua vida entre o que ela falava e o que ela vivia. Ela também passa nesse teste. Resta o quarto teste sobre profecias. Para ser um profeta verdadeiro, ela tinha que profetizar e a profecia tinha que acontecer. Ellen G. White também fez várias profecias. Ela falou sobre ondas eletromagnéticas do cérebro no momento em que ninguém se sonhava com um encefalograma. Ou seja, Ellen G. White disse que existem ondas cerebrais que podem ser anuviadas, podem ser perturbadas pelo mau uso da alimentação. Interessante que ela usou a expressão que antecedeu a medicina em cerca de 40 anos. Querem ver um outro detalhe? Ellen G. White escreveu, já no século XIX, sobre os benefícios da luz solar e que as casas deveriam ser construídas de tais forma que as janelas pudessem ser abertas para que a luz solar tomasse conta do ambiente e a luz solar se responsabilizaria por matar os germes da casa. Ela escreveu isso num tempo em que, quando as pessoas adoeciam, elas eram confinadas em quartos escuros para serem curadas. Ela se antecipou à ciência em mais de 40 anos. Um outro detalhe, Ellen G. White falou contra o fumo e o álcool, quando esses elementos eram usados para medicina, para terapêutica. Quando eles indicavam mascar tabaco para ter boa saúde, ou usar o álcool de alguma forma, ela já combatia e falava dos efeitos dessas drogas como sendo deletério. Por exemplo, sobre o verbete educação. Ellen G. White escreveu alguns livros sobre educação. Um deles chama-se Educação. O outro chama-se Orientação da Criança. O outro se chama O Lar Sem Sombras. Estas obras tratam de conceitos para instruir os filhos e os casais. Existem personalidades do mundo hoje que são famosos por consultoria familiar. E quando você busca essas pessoas que dão consultoria familiar, eles mesmos indicam certas obras de Ellen G. White. Ela falou de conceitos da educação no século XIX, que agora, no século XXI, começaram a ser vivenciados. Um outro detalhe, essa mulher escreveu sobre família. E ela coloca a família como a célula principal da sociedade. Ela fala da importância de uma família bem estruturada, da importância dos primeiros anos da criança para a formação do caráter. Os conceitos dessa mulher se anteciparam 40 anos na história. Existe um pequeno livreto publicado pela Casa Publicadora Brasileira chamado A Ciência Médica e o Espírito de Profecia. Esse livreto, A Ciência Médica e o Espírito de Profecia, coloca todas as revelações que Deus deu a Ellen G. White sobre esses aspectos, o momento em que ela escreveu isso e quando a ciência tomou conhecimento desses fatos. E esse livreto conclui de que ela se antecipou em mais de 40 anos da ciência. Por tudo isso, essa mulher é crida na Igreja Adventista como uma mensageira de Deus. Um detalhe, tudo que ela escreveu não está no mesmo pé do que a Bíblia, porque a Igreja Adventista acredita que a Bíblia é a única palavra de Deus. Nada substitui a Bíblia. As doutrinas ou as crenças fundamentais dos adventistas não se baseiam em Ellen G. White, mas se baseiam na Bíblia. Hoje, a Igreja Adventista sustenta 28 crenças fundamentais. E todas as 28 crenças fundamentais, elas estão baseadas exclusivamente na Bíblia. Nós não temos nenhuma crença baseada em Ellen G. White. Qual é a função, então, de Ellen G. White para a Igreja Adventista? Ela é uma conselheira. Os escritos que ela escreveu servem de conselhos para a igreja. E todos esses escritos e conselhos, eles nos trazem para a Bíblia. E, de fato, não existe nenhum conselho que ela deu
que venha contrariar a palavra. Paula. Então, pastor, eu posso concluir que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira? Sim. Se o Apocalipse indica, no capítulo 12, 17, que a igreja verdadeira observa toda a lei de Deus, inclusive o sábado, e tem um profeta moderno, e nós temos em nossa história o ministério de Ellen G. White, nós acreditamos sinceramente nisso. Isso não quer dizer de que só adventista tem a possibilidade de se salvar. Não é isso. A igreja não salva ninguém. A igreja é um instrumento para ajudar as pessoas no processo de salvação. Eu posso ser salvo independente de igreja que eu frequente e religião que eu tenha, mas eu não posso ser salvo sem viver o que esse livro ensina. E a igreja tem a missão de ensinar tudo o que está aqui. Cândida. Existiu outros profetas na igreja adventista ou só existiu a Ellen White? Chamada por Deus como profetisa, só Ellen G. White. E deixa eu acrescentar mais um detalhe que eu não dei para vocês. Além desses 4 testes que eu falei para vocês, que Ellen G. White passa, quando o profeta Daniel entrava em visão, alguns efeitos sobrenaturais aconteciam sobre ele. Por exemplo, ele não respirava. O profeta Daniel, quando em visão, ele não respirava. Ellen G. White, quando tinha suas visões, e Deus deu a ela cerca de 2.000 visões e sonhos, nesses 70 anos de vida, de ministério melhor, Ellen G. White também não respirava. E houve ocasiões em que haviam médicos presentes. Quando ela começava a visão, um médico presente atestava que ela não estava respirando. E havia visões dela que duravam mais de 2 horas. E por mais de 2 horas, ela não respirava. Isto acontecia com o profeta Daniel e é prova de um verdadeiro profeta. Esses fenômenos físicos sobre o profeta. Sim, Ivan. Pastor, esse Guilherme Miller, ele marcou a volta de Jesus. Nesse período que ele marcou essa volta de Jesus, estavam juntos o esposo da... Tiago White, Ellen G. White. Estavam todos juntos com a mesma ideia? Ok, essa pergunta sua é muito boa, porque vai me dar a oportunidade de explicar um detalhe interessante. Guilherme Miller não marcou a volta de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844, como alguns pretendem ensinar por aí. Guilherme Miller, estudando a profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, ele concluiu de que Jesus voltaria entre 1843 e 1844, nesse ano. Porque nesse ano terminaria a profecia de Daniel 8,14, de 2.300 anos. Só que Miller não sabia que dia isto iria acontecer. Outras pessoas estudaram, e entre eles, um homem chamado Samuel Snow. E Samuel Snow foi quem marcou a volta de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller, estudando os estudos de Samuel Snow, concordou com ele. E então Samuel Snow, Guilherme Miller, Tiago White, Ellen, todos eles esperavam que Jesus voltasse no dia 22 de outubro de 1844. Jesus não voltou, foi um desapontamento para esse povo. Mas esse desapontamento já estava previsto em Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11. Passado o desapontamento, no mês de dezembro, é que Deus chama Ellen G. White como profetisa. Então o desapontamento aconteceu no dia 22 de outubro e no mês de dezembro, Ellen G. White foi chamada ao ministério profético. Ela estava entre aqueles que foram desapontados. Agora esse desapontamento, olha aí no capítulo 10 de Apocalipse, que é interessante você ter essa noção. Apocalipse 10, 8 a 11, o que diz? Vê o versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. A experiência do livrinho doce e amargo na boca e no estômago de João representa a experiência do desapontamento vivido pelos mileritas no ano 1844. Então, assim como a igreja cristã foi fundada do desapontamento da cruz, a igreja remanescente nasce também de um desapontamento. Nesse caso, o desapontamento de Apocalipse 10, 8 a 11. E a igreja adventista nasceu a partir de quando aí? 1844. 1844. Aí começou o movimento.
E esse movimento se organizou e colocou o nome de Igreja Adventista em 1863. O Guilherme Miller, ele era um anabatista? Ele era um batista. Um batista. Batista. E também já começaram-se ali essa igreja também batista começou nesses períodos? Não, a Igreja Batista é anterior a esse período. É anterior a esse período? É anterior a esse período. Entendi. Certo? Ok. Eu Última cheguei pergunta. a pesquisar e vi alguma coisa com relação à criação da Igreja Adventista. E no caso desse desapontamento, foi justamente quando eles depois descobriram, pesquisando, estudando, que na realidade essa data era quando Jesus passou do estado de santo para o santíssimo. Isso é verdade? Sim, a compreensão depois do desapontamento, aquilo que eles pensavam ser a volta de Cristo em 1844, não era a volta de Cristo, mas era o início de uma nova fase no santuário celestial. Então, Cristo, da ascensão até 1844, ele foi o intercessor no primeiro compartimento do santuário. E de 1844 para cá, ele está no segundo compartimento do santuário, ele continua intercedendo, mas hoje também ele é juiz. Ou seja, o juízo já começou desde 1844. Essa parte dessa primeira estágio de Jesus, aonde que está na Bíblia? Onde está na Bíblia? Hebreus capítulo 8 e 9. Você vai encontrar esse ministério de Cristo. Dê uma olhadinha em Hebreus. O apóstolo, nós cremos que o autor de Hebreus seja o apóstolo Paulo. E, por exemplo, a partir do capítulo 8, diz o versículo 1, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Olha para o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido nossa eterna redenção. Eu li agora Hebreus 9, 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Pois bem, amigos, Deus em todos os tempos fala aos seus filhos, e o profeta estaria com o povo de Deus até o final dos dias. Não foi diferente no ministério profético de Ellen G. White. Por 70 anos, Deus orientou essa mulher a ser a mensageira dele para o seu povo. E todos aqueles que têm contato com os escritos de Ellen G. White poderão ver em cada parágrafo uma exaltação de Cristo. Poderão ver em cada linha o uso que ela fez da Bíblia. Se pudéssemos dizer assim, ela até usou demais a Bíblia, tanto que se referiu à palavra de Deus. Ela disse de que os seus escritos não se comparavam à palavra de Deus, mas que eles eram a luz menor apenas, que conduzia a luz maior que é a palavra de Deus. Aqueles que lerem seus escritos perceberão a sabedoria divina permeada em cada parágrafo, em cada página. E nós seremos abençoados em seguir os conselhos que ela nos deixou. Deus deseja falar a mim e a você através do ministério profético de Ellen G. White. Vamos buscar conhecer mais dessa história. Vamos buscar ler o que ela escreveu. E nós iremos perceber de que Deus está conduzindo o seu povo a um porto seguro. Pense nisso, enquanto ouviremos essa música agora. De ti careço, ó Deus, de ti, meu Salvador. Ó, vem fazer de mim leal e servidor. Jesus, meu Salvador, ser comigo aqui. Vem, pois, me abençoar. Eu
habita em mim, e vencedor serei, fiel até o fim. Jesus, meu Salvador, comigo aqui, vem, pois, me abençoar. Eu creio em ti. Meu grande protetor, és tu na provação, concedes-me vigor e eterna salvação. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, vem, pois, me abençoar. Eu creio, eu creio em ti. Talvez você se surpreendeu com o tema de hoje e nunca ouviu falar a respeito de Ellen G. White. Eu queria orientar você a que ligue para o telefone que vai aparecer agora na sua tela, adquira alguma literatura que fale sobre ela ou algo que ela escreveu para você começar a ter contato com essa extraordinária mulher. A palavra de Deus nos orienta de que nós devemos crer no Senhor nosso Deus e crer nos seus profetas. Se cremos em Deus, estaremos seguros. E se cremos em seus profetas, nós iremos prosperar. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque ao longo de toda a era, o Senhor falou com o teu povo através do ministério profético. Obrigado porque a tua palavra é produto desse ministério. E hoje nós temos a Bíblia para conhecer a tua vontade. Obrigado pelo ministério profético de Ellen G. White, porque durante 70 anos o Senhor usou essa mulher para abençoar a tua igreja. Que nós possamos procurar conhecer mais dela, ler o que ela escreveu, ouvir seus conselhos, porque se nós ouvirmos os profetas, nós iremos prosperar. Dai-nos a tua bênção e que ela seja extensiva também aos nossos familiares. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.